começar agora a comentar sobre o adversário do Flamengo nas oitavas de finais da Libertadores, que é o Internacional. Bom, nem preciso dizer que será um adversário muito complicado para o Flamengo. Já era de se esperar que o Flamengo enfrentasse uma equipe complicada na próxima fase da Libertadores, porque o Flamengo passou na segunda colocação. Mas estou vendo aqui quem o LDU enfrentaria se o Flamengo passasse. O Flamengo enfrentaria, no caso, o time do Botafogo. Então, assim, não tinha muito para onde correr. O Flamengo iria enfrentar de qualquer jeito um adversário forte, ou seria o Botafogo, ou seria o Internacional. O lado do Flamengo o Flamengo vai precisar o quê? No jogo contra o Internacional. Lembrando, o Flamengo já enfrentou o Internacional até aqui na temporada 2025. O Flamengo já enfrentou na primeira rodada do Brasileirão. Desde então, os times mudaram bastante. E quando eu digo mudaram bastante, não é dentro de campo. Expectativas para a realidade, quem queria disputar o quê, já modificou muito. Porque quando começa o Campeonato Brasileiro, o Internacional era um dos favoritos do Brasileirão. E a gente considerou o Internacional, inclusive, um dos favoritos também da Libertadores. A gente botou lá o Internacional. E o Internacional, o que a gente viu do Internacional? Um time que largou o Campeonato Brasileiro porque ele caiu num grupo muito complicado na Libertadores. O Internacional também vai tendo problemas no seu elenco. E aí, como não tem um elenco tão grande assim, o Internacional não conseguiu rodar tanto o elenco e praticamente saiu da disputa do título do Brasileirão. Essa que é a verdade. Então, o Internacional vai focar completamente nas Copas. E aí eu tenho um ponto a mencionar. Tem um ponto interessante mencionar. Eu tinha dito antes, vou até aqui pegar certinho a data, porque eu tinha anotado aqui os jogos do Flamengo que iam anteceder a Libertadores. Aqui, ó. E aí, eu falei, o time que eu não gostaria de enfrentar por conta disso seria o Internacional. O Flamengo pelo Internacional. Por que eu tô falando isso? Porque o Flamengo, os jogos da Libertadores vão acontecer nos dias 13 e 20 de agosto. 13 e 20 de agosto. O Flamengo enfrentou o Internacional na Libertadores no dia 12, 13 ou 14, na Libertadores. Sabe qual é o jogo que está no meio dos dois jogos entre Flamengo e Internacional da Libertadores? Internacional e Flamengo. Então, o Flamengo e o Internacional vão se enfrentar 3 vezes seguidas. 3 vezes seguidas. No primeiro jogo, o Flamengo será mandante no Maracanã. O segundo jogo entre eles será no Campeonato Brasileiro no dia 16 ou no dia 17 pelo Brasileirão. E aí, assim, se o Arrascaeta não estiver lesionado, o Arrascaeta vai jogar pelo Brasileirão, porque ele não vai poder jogar no jogo do Maracanã. E o segundo jogo, que é da Libertadores, será no dia 19, 20 ou 21, que o jogo será no Beira-Rio. Então o Flamengo vai enfrentar o Internacional 3 vezes seguidas. 2 pela Libertadores, 1 pelo Brasileirão. Um Internacional, não tenho nenhuma dúvida que o Internacional vai botar time completamente reserva no jogo do Brasileirão para enfrentar o Flamengo bem fisicamente nos 2 jogos da Libertadores. E aí talvez o Flamengo possa ter que fazer o mesmo, olhando a situação, principalmente depois do primeiro jogo. Então, assim, eu não queria enfrentar o Internacional por conta disso, porque tinha um jogo do Brasileirão no meio, e eu já disse que eu não gosto de enfrentar a mesma equipe várias vezes seguidas, porque eles acabam aprendendo a jogar melhor contra o Flamengo quando enfrenta o Flamengo numa sequência de jogos. Algo que aconteceu, por exemplo, com o Botafogo, com o Vasco nessa temporada, porque o Vasco e o Botafogo e o Flamengo já enfrentaram algumas vezes, e aí, por exemplo, no Brasileirão chegaram muito mais preparados do que quando estavam no Campeonato Carioca. Então, eu não gostaria de enfrentar o Internacional por conta disso. É difícil, porque o Flamengo enfrentou o Internacional na primeira rodada do Brasileirão. Só que o Flamengo enfrentou o Internacional. O Flamengo jogou muito bem no segundo tempo, teve problemas no primeiro, mas jogou muito bem no segundo. Só que um ponto a se destacar. O Internacional naquele dia só tinha um destaque, um desfalque, que era o Vitor Gabriel, zagueiro. Já o Flamengo o Flamengo tinha vários problemas. O Flamengo não tinha Arrascaeta, o Flamengo não tinha Gonzalo Plata, o Flamengo não tinha Pedro, e eu acho que o Flamengo não tinha o Gerson também, que estava lesionado da seleção. Então, assim, o Flamengo não tinha 4 jogadores importantíssimos no duelo contra o Internacional na primeira rodada do Brasileirão. O Flamengo e o Internacional viviam um ótimo momento, mas o Flamengo não venceu aquele jogo muito por conta da incompetência do centroavante do Flamengo, que naquele dia foi o Juninho. O Flamengo jogou bem, mas não conseguiu vencer. Então, assim, o Internacional, de lá para cá, o Internacional caiu no grupo complicado na Libertadores. O Internacional não está tendo uma vida fácil na Libertadores, essa que é a verdade. Vai enfrentar agora o Flamengo, já tinha caído num grupo complicado. Então, assim, vai ser um jogo difícil, complicado, e vai ser mais complicado ainda porque o Flamengo não vai ter o Arrascaeta no primeiro jogo no Maracanã. Então, é muito importante que a direção do Flamengo entenda que
precisa, se tem uma prioridade para o segundo semestre, olhando para a Libertadores especialmente, é camisa 10. O Flamengo precisa ter um titular na camisa 10 no jogo contra o Internacional. Outra coisa, bom destacar, não é assim, ó, acabou o Super Mundial, vai ter acho que 1 ou 2 semanas ainda, provavelmente, se os times forem eliminados rapidamente na semifinal ou nas oitavas de finais, vai ter um tempinho ali de descanso para os jogadores, provavelmente se o Flamengo ou os times brasileiros forem eliminados na fase de grupo ou nas oitavas. E aí vai ter mais ou menos umas 2 semanas para descansar. Logo na sequência, não começa a Libertadores. A gente vai ter, acho que 7 jogos do Brasileirão e eu acho que um jogo da Copa do Brasil antes de Flamengo e Internacional se enfrentar. Sabe essa reta final inteira do primeiro turno? Pois é. Flamengo e Internacional, quando se enfrentarem na Libertadores, o primeiro turno já vai ter se encerrado, gente. Flamengo, antes de entrar em campo contra o Internacional, antes de enfrentar o Internacional, o Flamengo vai enfrentar todos os times do Brasileirão. Então, o foco, depois de voltar do Super Mundial, será o Brasileirão, mas o Flamengo e o Internacional vão se enfrentar na Libertadores e no Brasileirão praticamente na mesma semana. É uma semana com 3 jogos. Vai ser um jogo muito difícil, um jogo muito complicado. O Internacional, até lá, vamos ver se o Internacional, por exemplo, tem o retorno do goleiro Rocher, que está machucado. O Antony vive péssima fase. Mais uma vez, ontem foi mal contra o Fluminense. Um sistema defensivo do Internacional que vive uma fase terrível. O Internacional é um dos times das últimas rodadas do futebol. Não sei nem se juntar a Libertadores, mas do Brasileiro. Não sei se juntar, acho que a Libertadores não. Nos últimos 2 jogos da Libertadores, o Inter eu acho que venceu. Não, eu sei. Eu tô falando gols sofridos. Tá. O Internacional está sofrendo uma quantidade de gols absurda. Se você pegar os últimos 6, 7 jogos do Internacional, o Internacional é um dos times do futebol brasileiro que mais está sofrendo gol. Então, o sistema defensivo do Internacional, que era um ponto muito forte, nesse momento tá sendo uma parte vulnerável do time. Muito vulnerável. O Internacional tá tomando muitos gols. Tomou uma goleada do Corinthians. Vou até pegar os últimos jogos aqui do Internacional para mim poder falar com mais... acima de dados. O Internacional ontem, por exemplo, perdeu para o Fluminense no jogo do Campeonato Brasileiro. Venceu o Bahia no jogo da Libertadores, mas foi um jogo bem equilibrado. Empatou com o Sport em 1-1, jogo fora de casa. Venceu na Copa do Brasil o Maracanã por 3-0. Empatou contra o Mirassol em 1-1. Venceu o Nacional fora de casa. Para mim, esse é o grande resultado do Internacional nas últimas rodadas. Venceu o Nacional fora de casa. Tomou 4-0 do Botafogo, tomou 3-1 do Atlético Nacional, tomou 4-2 do Corinthians. Então, assim, o Internacional defensivamente nas últimas partidas não tá tão bem assim. Então, é um ponto em que o Flamengo pode, obviamente, com seu ataque, né, tirar proveito de um sistema defensivo do Internacional que neste momento está instável na temporada. Ofensivamente não, ofensivamente o Internacional é um bom time, apesar de que o centroavante do Internacional não estão fazendo tanto gols, algo um pouco parecido com o que acontece com o Flamengo, os centroavantes não estão conseguindo marcar tantos gols assim, tanto que o Internacional nesse momento tem o Ener Valencia lesionado, então o Internacional ofensivamente não vive uma grande temporada, principalmente os seus jogadores de ataque. O Wesley não tá fazendo tanto gols como na temporada passada. O Ener Valencia tá lesionado, mas também não vive mais bom momento. O Boré é a mesma história, tá meio machucado e também não tá jogando tão bem. Quem é o grande destaque do Internacional ofensivamente? Alan Patrick. Alan Patrick é o grande destaque do Internacional, mas é um ponto que se tem que destacar do time do Internacional. Se tem um time, e aí vai um ponto o time do Flamengo prestar atenção. O Internacional é o time do futebol brasileiro que mais teve pênaltis na temporada de 2025. Se eu não estou errado, o Internacional teve entre 14 e 15 pênaltis. O Internacional é disparado o time do futebol brasileiro que mais teve pênaltis. Vai falar assim, mas tem gente que está jogando Libertadores. Pois é, na Libertadores também. O Internacional teve vários pênaltis também na Libertadores. Então é um ponto que o Flamengo precisa ficar ligado. O Internacional está conseguindo fazer gols, mas muitos dos gols, por exemplo, do Alan Patrick estão acontecendo o quê? De pênaltis. E o Internacional nas últimas... se eu não estou errado, acho que teve um jogo em que o Internacional acho que teve 2 ou 3 pênaltis e perdeu. Quase todos ou perdeu todos. Então, assim, é um ponto que o Flamengo precisa ficar ligado pro duelo contra o Internacional. Eu não tenho nenhuma dúvida que vai ser um jogo muito, muito, muito complicado. E dessa vez eu espero que o Flamengo marque melhor, por exemplo, o Bernabé na lateral esquerda. O Bernabé que, para mim, nesse momento não vive seu melhor momento no Internacional. Não tá jogando tão bem assim nas últimas partidas, mas é um jogador importantíssimo, principalmente nas ideias de jogo do Internacional do Roger. O Roger, nesse momento, tá vivendo uma instabilidade. Então, o Flamengo, se o duelo fosse hoje, se Flamengo e Internacional se enfrentassem, por exemplo, na próxima semana,
acredito eu que o Flamengo seria favorito, para não dizer bem favorito, para ganhar o Internacional. Mas, de novo, o Flamengo que atua no Brasileirão. O Flamengo da Libertadores, não. O Flamengo da Libertadores é um time que sofreria demais contra o Internacional. Só que o duelo contra Flamengo e Internacional não vai acontecer na próxima semana, nem daqui a 2, nem daqui a 1 mês. Como eu disse, Flamengo e Internacional só se enfrentam no dia 13 de agosto, a primeira partida no Maracanã, e a segunda partida no Beira-Rio será no dia 20. Então estamos falando de praticamente o quê? 1 mês e 2 semanas, 1 mês e 3 semanas. Então muita coisa vai acontecer. A janela vai abrir antes de começar. A janela, no caso do Mundial de Clubes, já abriu. A janela do Mundial de Clubes. Mas, gente, quando eu falo a janela, eu não estou falando a janela do Mundial de Clubes. Isso aí, a janela especial só dura 10 dias, 9 no máximo. Estou falando da segunda janela. Quando o Flamengo e o Internacional se enfrentarem na Libertadores, a janela já estará aberta. O Mundial de Clubes já terá terminado. Os times que já vão ter sua segunda pré-temporada. O Flamengo pode já ter investido em jogadores, assim como o time do Internacional. O Flamengo pode vender jogadores, o Inter é a mesma coisa. Então, assim, é muito difícil olhar lá para frente e analisar um confronto que vai acontecer daqui a quase 2 meses. 1 mês e meio, 1 mês e 3 semanas. É muito difícil analisar. Se o duelo fosse hoje, eu acho que o Flamengo seria favorito. Muito favorito? Não seria muito favorito, porque o Internacional é uma boa equipe, gente. O Internacional fez uma boa campanha, se a gente for analisar que o Internacional estava no pior grupo da Libertadores, diferentemente do Flamengo. O Flamengo estava num dos grupos mais fracos e o Flamengo acabou ficando na segunda colocação. Então, a única coisa certa independente do jogo ser na próxima semana ou daqui a 1 mês e meio ou 1 mês e 3 semanas, o duelo entre Flamengo e Internacional será um duelo equilibrado. E aí, obviamente, a qualidade dos trabalhos do Roger e do Felipe Luiz vão precisar fazer a diferença, assim como os jogadores dentro de campo. O Flamengo não tinha muito para onde correr nesse sorteio. Essa que é a verdade de todos os times que estavam no sorteio, que eu realmente queria que o Flamengo enfrentasse, ou analisando para ser um time mais fraco, era o Vélez. Com certeza era o Vélez. Só que, como o Flamengo é um time que nos últimos anos, quando enfrenta times mais fortes, consegue desempenhar muito bem, bom, dessa vez não vai ter desculpa. O Flamengo vai enfrentar um time do Internacional muito bom, mas que não vive um grande momento. Só que o jogo é daqui a 1 mês e meio. Vamos lá, vou começar a comentar sobre esse confronto. Vamos lá. Em primeiro lugar, lembra que eu falei antes de acontecer o sorteio? Qual adversário você não queria enfrentar, Mayara? Eu falei 4 times que pra mim eram 4 que eu não queria enfrentar. E aí você falou, escolhi um time, eu escolhi o Internacional. E eu continuo exatamente com a mesma opinião. O time que eu não queria enfrentar nas oitavas de finais é o Internacional. Primeiro porque o Internacional tem um ótimo time titular. E o Flamengo joga muito mal no Sul. E o confronto e a decisão será no Rio Grande do Sul. E o Flamengo vai muito mal no Sul. Pelo menos contra o Internacional. Mas assim, como a Mariana mencionou, é bom destacar que esse confronto não é agora. Eu acho que tem algumas coisas que eu vou falar aqui, algumas pessoas podem concordar e outras pessoas podem não concordar. Vamos lá. Se fosse o confronto, fosse Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro, o Flamengo é o favorito. Pelo que o Flamengo jogou até agora no Campeonato Brasileiro e o que o Internacional jogou até agora no Campeonato Brasileiro, se o jogo corresse, o Flamengo é o favorito do Campeonato Brasileiro. Mas se o jogo corresse agora, Flamengo Internacional, esse jogo que vai ocorrer daqui a algumas semanas, um pouco mais, daqui a 6 semanas, que vai ocorrer na Libertadores. Se acontecesse agora esse jogo, Flamengo e Internacional, esses confrontos, Flamengo e Internacional pela Libertadores, quem seria o favorito? Internacional. Por quê? Pelo futebol que o Internacional jogou na Libertadores e o futebol que o Flamengo jogou na Libertadores. O Internacional conseguiu ficar na primeira colocação do grupo dele, enfrentando times muito bons. O Flamengo conseguiu ficar na segunda colocação do grupo dele, enfrentando times fraquíssimos. É provável, inclusive, que o Nacional, que foi eliminado do grupo do Internacional, tivesse a mesma qualidade, por exemplo, que a LDU. Bahia. Se não melhor. Não, o Bahia eu sei que é. Mas por isso que eu não estou destacando o Bahia, eu estou destacando o Nacional, que foi o 4º colocado. O Nacional poderia ter a mesma qualidade que a LDU. Entendeu? Então, assim, na Libertadores, Internacional favorito. Mas como a Mariana mencionou, esse confronto não acontece agora.
E, assim, muitas coisas podem fazer mudar. Vamos lá. Primeiro, o Mundial de Clubes. E como a Mariana falou, esse confronto acontece daqui a mais ou menos umas 6 semanas. Não tem tanto tempo assim. 6 semanas não é muito distante. Mas muitas coisas podem ocorrer nessas 6 semanas. Primeiro, tem o Mundial de Clubes. O Flamengo joga o Mundial de Clubes. O Internacional não joga o Mundial de Clubes. O Flamengo estará jogando, no mínimo, 3 jogos no Mundial de Clubes e o Internacional não estará jogando jogo nenhum, pelo menos não jogo oficial. Se o Flamengo passar pela fase de grupos do Mundial, da Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo terá, no mínimo, mais um jogo. Então, o Internacional não estará jogando. Então, assim, enquanto o Flamengo estará jogando, o Internacional estará descansando, treinando e fazendo pré-temporada. Esse Internacional que a gente está vendo agora, um Internacional que está sofrendo muitos gols, um Internacional que os seus atacantes praticamente marcam pouquíssimos gols, pode ser outro time daqui a 6 semanas. Porque o Internacional terá uma pré-temporada. O Internacional terá tempo para treinar, resolver os seus problemas. O Internacional terá tempo para... Os jogadores do Internacional terá tempo para descansar, enquanto o Flamengo estará jogando o Mundial de Clubes. Então, querendo ou não, isso pode fazer diferença. Ainda mais se o Flamengo for longe na Copa do Mundo de Clubes, né? Vamos lá. A outra questão, janela de transferência. Nesse meio tempo, tem 2 janelas de transferência. A primeira já abriu, que é essa para o Mundial de Clubes, e a outra janela, acho que quando aconteceu o confronto com o Internacional, o primeiro jogo já terá até um tempo, acho que a janela de transferência, essa segunda janela de transferência... A janela de transferência, que é a principal do segundo semestre, ela abre 1 ou 2 dias antes de começar o Brasileirão na volta do Super Mundial. Exatamente. Então, assim, já vai ter um bom tempo de janela de transferência. E aí pode acontecer o quê? De o Flamengo ou contratar jogadores, ou o Internacional contratar jogadores e melhorar os seus times, ou pode também ocorrer ao contrário. Ou o Internacional ou o Flamengo podem perder jogadores e aí enfraquecer os seus times. Então, a janela de transferência, que no caso tem 2 aqui, ela pode ser também importante e decisiva para melhorar as equipes ou para piorar as equipes, para aumentar a diferença de uma equipe para outra. Porque hoje eu vejo as 2 equipes, como eu sempre falei antes de começar o Campeonato Brasileiro, para mim é 2 das melhores equipes do futebol brasileiro. A outra questão, que também pode fazer grande diferença, Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro. O Internacional está na segunda parte da tabela do Brasileirão, se eu não estou errada. Lá embaixo. O Internacional faz um início de Campeonato Brasileiro ruim. Ainda mais se você pensar na expectativa que, por exemplo, eu tinha do Internacional. Por exemplo, eu mencionei que dos times favoritos para ganhar o Campeonato Brasileiro, na minha lista tinha o Internacional. A Mariana nem queria colocar o Internacional, não sei se era da Libertadores, a Mariana não queria colocar o Inter como favorito. E eu queria colocar, eu banquei que queria colocar o Inter, tanto que a gente entrou em acordo, colocou o Racing e o Internacional. O meu tinha o Racing, não tinha o Inter. Pois é, e o meu tinha o Inter, não tinha o Racing. E aí, o Inter na nossa lista de Campeonato Brasileiro e de Libertadores favoritos, tem tanto no Campeonato Brasileiro quanto da Libertadores favoritos a título. E assim, o Internacional do Campeonato Brasileiro é totalmente decepcionante. E assim, o Internacional dificilmente, pelo jeito, não vai ganhar o Campeonato Brasileiro desse ano, né? Dificilmente vai ocorrer. Mas tem uma coisa que pode fazer diferença. Como a Mariana mencionou, os 2 jogos da Libertadores ocorre, no caso, quer dizer, tem um jogo do Campeonato Brasileiro que ocorre entre os 2 jogos da Libertadores, e esse jogo é exatamente o jogo contra o Internacional. Como a Mariana falou, não é interessante, pelo menos na nossa visão, que o Flamengo enfrente o Internacional 3 vezes seguidas. E é bom destacar que 2 vezes, que será dessas 3 partidas, a segunda e a terceira partida será em Porto Alegre. Exatamente. Porque o primeiro jogo será no Maracanã, na Libertadores, o segundo jogo será pelo Campeonato Brasileiro em Porto Alegre, e o terceiro jogo será em Porto Alegre novamente, na Libertadores. O positivo, olhando nisso, o único lado positivo é que eu tenho praticamente certeza que o Internacional vai botar time reserva no Brasileirão. Sim. E aí pode ser que o Flamengo possa conseguir um bom resultado contra o Internacional lá, mesmo colocando, não sei, um time misto. Tudo vai depender do que o Flamengo fizer no primeiro jogo. Pois é. Ou um time reserva, tudo vai depender. Exatamente. E assim, e aí o Flamengo, por exemplo, teria a possibilidade de vencer o Internacional em Porto Alegre. O Flamengo tem essa dificuldade enorme pensando no Campeonato Brasileiro. Mas não é interessante quando você enfrenta 3 times 3 vezes seguidamente o mesmo time. Porque você vai olhar o adversário vai botar reserva, aí você vai botar o time titular? Não sei, aí não fica, sei lá, eu acho que fica a sensação do bota também reserva ou misto, porque senão o outro vai estar melhor fisicamente. Mas assim, é só um olhar
Pra mim, tudo Sem vai certeza. depender da janela do Flamengo. Exatamente. E aí a janela de transferência do Flamengo tem que ser boa para melhorar o seu time titular e melhorar a qualidade técnica do seu elenco. Porque, assim, o Flamengo teria condições de, por exemplo, colocar um bom time contra o Internacional e não precisar necessariamente colocar todo o time titular no jogo do Campeonato Brasileiro. E aí entra outra questão também, que o Flamengo, por exemplo, vai ter que decidir o segundo jogo no Sul. Já entrou essa questão que a Maria falou, o Flamengo não tem Arrascaeta no primeiro jogo. Então, assim, a janela de transferência do Flamengo já tem que entrar na janela, já começou a primeira e depois vai ter a outra. Já tem que entrar na janela, pensar bem, tem que ter contratado um camisa 10 para estar no jogo do Maracanã contra o Internacional. O Internacional, eu não preciso falar como foi o jogo contra o Internacional no Campeonato Brasileiro. O primeiro tempo foi equilibrado, para quem não lembra. Mas é bom destacar que no segundo tempo o Internacional praticamente ficou só no campo de defesa. E o Flamengo teve várias chances para fazer o gol e não fez. Né? Pelo segundo tempo o Flamengo deveria ter vencido o Internacional pelo futebol que jogou e não conseguiu vencer. Por falta de eficiência nas finalizações. E aí eu creio que no jogo do Maracanã o Internacional vai buscar, por exemplo, se não a vitória, o empate. Para conseguir, por exemplo, chegar para o jogo decisivo em Porto Alegre, precisando de uma vitória simples para classificar. E o Flamengo não vai bem contra o Internacional no Rio Grande do Sul. Mas tem um ponto que eu acho que é importante destacar, o Flamengo vai enfrentar brasileiro. Uma coisa que a Maria estava falando umas semanas atrás, e eu acho que é legal trazer aqui. O Flamengo não tem sido eliminado por times brasileiros em Copas. Nem Copas seria o quê? Copa do Brasil e Libertadores. Aí você vai falar, mas o Flamengo perdeu uma final de Libertadores para o Palmeiras e perdeu uma Copa do Brasil para o São Paulo nesse meio tempo. É verdade. Só que ali o Flamengo não foi eliminado. O Flamengo foi vice-campeão, perdeu a final, no caso. Seja um jogo ou 2 jogos. O Flamengo perdeu, não foi eliminado. No caso, ele foi vice-campeão, como a Mariana mencionou. Mas pensando assim, em eliminatórias assim, que você se classifica ou é eliminado, o Flamengo, a última vez que o Flamengo foi eliminado por um time brasileiro, seja ou na Copa do Brasil ou na Libertadores, isso ocorreu foi na eliminação para o Atlético Paranaense na Copa do Brasil de 2021. Que o Flamengo empatou o primeiro jogo em Curitiba, não lembro quando foi o placar, e o segundo, eu não lembro se foi 1-0. E o segundo jogo no Maracanã, o Flamengo perdeu por 3-0. Essa foi a última vez que o Flamengo foi eliminado por um time brasileiro em uma das 2 Copas, seja a Copa do Brasil ou seja Libertadores. Então o Flamengo tem tido um bom retrospecto em competições de mata-mata, vamos dizer assim, contra times brasileiros. Outra coisa que eu ia comentar, deixa eu ver, eu vou passar para você falar alguma coisa. E é o que eu falei, isso que a Mariana falou é verdade. O time do Internacional, nesse momento, não vive bom momento defensivamente. Tem sofrido muitos gols e olha que era um dos pontos fortes do Internacional. Da mesma forma que os atacantes do Internacional não têm marcado tantos gols. Mas como o confronto é só daqui a 6 semanas, muita coisa vai mudar. Então, eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar do Inter? Eu posso... Não, deixa eu só ver aqui os números do Inter na primeira fase da Libertadores aqui. Deixa eu pegar aqui a Libertadores só para me pegar os números do Inter. O Inter, lembrando que estava no grupo mais complicado da Libertadores, acabou passando em primeiro. Poderia passar em primeiro ou ser eliminado, era meio... Só para mencionar, um dos artilheiros da Libertadores é o Alan Patrick com 5 gols. Claro, metade aí no mínimo é de pênalti. Aqui, Internacional. O Internacional nos 6 jogos da fase de grupos foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 12 gols marcados e 8 gols sofridos. Se eu não estou errado, o Internacional teve entre 3 a 5 pênaltis na primeira fase da Libertadores. É alguma coisa assim. O Internacional marcou 12 gols e tomou 8 gols. Então, como vocês podem ver, o Internacional é um time que até marca bastante gols na Libertadores, mas também toma muito gols. O Internacional, acho que fora de casa, na Libertadores, perdeu com o Atlético Nacional, empatou, se não me engano, com o Bahia e venceu o Nacional. Agora, falando do Campeonato Brasileiro, sistema defensivo do Internacional no Campeonato Brasileiro. Lembrando que ele tomou 12 gols, ele marcou 12 gols na Libertadores e tomou 8 em 6 jogos. O Internacional, nesse momento, é o 14º da Libertadores. Brasileiro. Do Brasileirão, desculpe. O Internacional é o 14º do Brasileirão. Ele marcou 12 gols, mesmo número de gols que ele marcou na Libertadores, só que tomou 16. O dobro do que tomou na Libertadores. E, nesse momento, tem 11 pontos na 14ª colocação. Então, assim,
Como pode-se ver, o Internacional é um time que, neste momento, é um time desequilibrado. Por quê? Porque até marca uma boa quantidade de gols, mas está sofrendo muitos gols. Pois é, e eu volto a repetir, para mim, dos adversários que eu não gostaria de enfrentar, o Internacional é exatamente o time que eu não queria enfrentar. Tem a questão, por exemplo, da viagem não ser tão longa. Sim. O jogo é no Brasil, então tem essa questão. Mas eu volto a repetir, tinha 4 times que eu não queria enfrentar, e o principal que eu não queria enfrentar é exatamente o Internacional pelo Flamengo ir mal no Sul, mas é aquela questão, o Flamengo se colocou nessa condição ao ficar em segundo lugar no grupo dele, né?